Povo de Deus, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria nessa manhã, hoje, compartilhar um pouco com vocês sobre uma palavra que ontem nós tivemos uma célula muito abençoada na casa do nosso irmão. E a palavra que foi ministrada naquela noite foi sobre Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Só para resumir, esse capítulo, esses versículos, fala sobre quando Jesus estava com seus discípulos, ele provavelmente estava pregando para as multidões, e quando ele pede que os seus discípulos subam no barco e vão até a outra banda, até outra margem. Enquanto ele se despedia da multidão, e ele até ficou para orar, orou, foi para o monte, orou a parte, e já estava tarde, e o barco já estava no meio do mar, e sendo açoitado pelas ondas, que estava tendo uma tempestade naquele momento. Então, naquele momento, os discípulos eles ficaram muito atemorizados, pela tempestade, por tudo que estava acontecendo. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, Jesus foi ter com eles, e Jesus estava andando sobre as águas. Quando eles se atemorizaram, pensando que era um fantasma, eles perguntaram: será que era um fantasma? Quando na verdade Jesus falou que não era para eles temerem, porque era ele que estava lá. E Pedro, meio que desconfiado, duvidou, perguntou e falou: Senhor, se és tu mesmo, faz-me ir até onde tu estás, faz-me ter contigo. E Jesus falou: Pedro, podes vir. E Pedro começou a ir até a direção a Jesus, e no meio do caminho ele começou a se afundar de pouco a pouco, se afundando. E quando ele já estava afogado, quase, ele pediu socorro a Jesus, falou: Jesus, me salve. E Jesus estendeu a mão e falou: Pedro, por que temeste? Por que teve dúvida? Homem de pouca fé. E Jesus, estendendo a mão, teve com ele e levou até o barco. E lá, tendo com seus discípulos, os discípulos começaram a adorar e diziam: este realmente, verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, assim, essa palavra, ela me tocou muito de uma forma tremenda. E na hora da ministração ali, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu quis tentar ter noção e trazer para os dias de hoje algo que nos remetesse a essa viagem, a este momento que eles estiveram no barco, estiveram com Jesus. E eu creio assim que muitas das vezes este barco no qual os discípulos estavam, ele é a nossa fé. A fé, como nos diz em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, assim, o barco muitas das vezes é a nossa fé também. A gente precisa chegar até algum lugar através do barco da fé. Só que para um barco ele andar, ele precisa muitas das vezes de algo que o locomova, se você deixar um barco à deriva no mar, as ondas, ela pode servir para mover o teu barco. Só que as ondas, ela não leva para um lugar só. Ela pode levar para vários lugares. Muitas das vezes essas ondas são as nossas decisões, as ondas de decisões na nossa vida que a gente tem, Muitas das vezes a gente toma uma decisão que nos leva para um lugar, e depois toma outra decisão que nos leva para algum outro lugar. Então o barco da nossa fé, ele fica à deriva, a nossa fé fica à deriva. As ondas, também existe, por exemplo, o pano do barco, a vela do barco, E para essa vela, para fazer o barco andar com a vela, precisa do vento. E o vento é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Como a Bíblia nos fala, o Espírito Santo de Deus é como o vento. A gente não vê, não sabe para onde vai, mas a gente sente e ele nos leva para algum lugar. Então, a gente pode usar o pano, a vela, para sustentar o nosso barco até um lugar. Se estiver usando a vela com o vento do Espírito Santo, você vai chegar a algum lugar. O seu barco da fé, ele vai chegar a algum lugar.
Mas também, além do pano, existe também o que? O motor. O motor é algo que impulsiona o barco aí muito mais rápido e muito mais além, né? Só que o motor ele precisa de um combustível. O que seria esse motor? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Não há nada melhor para guiar o teu barco da fé do que a própria palavra de Deus. Aqui, ó, você só precisa disso aqui, ó. Você não vai precisar pagar o combustível. Isso daqui não é pago, isso aqui é de graça. E tem muitas pessoas aí que vendem a palavra de Deus, faz a palavra de Deus de comércio, enganando as pessoas, trazendo um combustível falso para o motor da nossa fé. E não é isso que Jesus quer. Jesus pregou uma palavra gratuita, tem um dom gratuito de Deus. A graça de tudo isso é por meio da graça, é a graça de Deus, a palavra. E isso pode impulsionar a nossa fé, o barco da nossa fé. Mas também tem os remos também podem guiar o nosso barco. Só que o remo ele precisa de força humana. Só que a força humana, ó, você pode estar lá remando, uma hora você vai cansar. Uma hora você vai perder as suas forças. E aí, o seu barco da fé vai ficar à deriva? Então vamos usar o que? Vamos usar o motor da palavra de Deus. Porque nós temos garantia que com este combustível, com o motor da palavra de Deus, a nossa fé, o barco da nossa fé vai muito além. Não é verdade? E a palavra ela nos remete naquela hora que os discípulos estavam em meio a uma tempestade. Os ventos estavam contrários, as ondas estavam açoitando o barco. E eles tinham temor. E eles estavam sobre as águas. O que nós podemos dizer hoje sobre estar sobre as águas é o nosso caminho. O caminho deles chegarem até a outra banda era o mar. E hoje, o nosso caminho, ele não é diferente do que o mar. Porque as ondas podem ser os obstáculos, as ondas fortes. Elas vão tentar naufragar o teu barco da fé. Elas vão tentar te afogar, vão tentar te jogar contra o mar. Sabe? Vão querer fazer de tudo para que você não chegue no final do seu caminho, você não chegue até o seu destino, e a sua fé vai afundar. E outra, além das ondas, há também os trovões, né? Muitas das vezes a gente sente medo quando está trovejando forte. Naquele momento eu tenho certeza que os discípulos estavam com medo também por causa dos trovões. E hoje o que pode ser o trovão na nossa vida? É o nosso inimigo bradando 24 horas no teu derredor, só querendo um pedacinho ou uma brecha para entrar na tua vida, né? E o inimigo fala forte na tua vida e você acabar sendo dragado, a sua fé acabar morrendo por causa do medo. Em meio a tudo isso, em meio a toda a tempestade sobre a tua vida, em meio a tudo aquilo ali que eles estavam passando, o que foi que Pedro fez? Qual foi o último suspiro de Pedro? Ele falou assim: Senhor, me salve. Cara, Jesus só precisa disso. Só precisa que você clame por Ele. Só precisa que você chame por Ele. Fala assim: Senhor, eu não consigo mais. Eu já estou afogando, já estou afundando. Senhor, estende as tuas mãos para mim. Ajude-me, Senhor. Eu te peço, eu te clamo. E naquela hora Jesus fez o que? Só olhou para Pedro e falou: Pedro, tu tens pouca fé. Muitas vezes a nossa fé é um barco pequeno, e em meio a tanta tempestade, um mar grande como é, a gente acaba naufragando. Mas existe um Rei e um Deus acima de toda essa tempestade, acima de tudo isso que tua vida está passando agora, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele foi escolhido por Deus para entrar na tua vida e mudar a tua vida, te tirar dessa tempestade, te tirar desse caminho de ondas que estão tentando te afogar, te naufragar. Irmão, você só precisa clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa pagar por isso. Não se ilude com essas pessoas que são mau caráteres, que usam da palavra de Deus para adquirir bens para eles. Deus não habita num templo enorme. Você não precisa ir para uma igreja bonita, enorme, toda bem enfeitada, onde a sua fé vai naufragar, onde a palavra de Deus não existe.
Você precisa de Deus o tempo todo na sua vida. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de uma determinada doutrina ou igreja, porque a única doutrina é Jesus Cristo. A única verdade por trás de tudo é a própria palavra de Deus. É isso aqui, ó. Medita na palavra de Deus todos os dias da tua vida, que tu vai ter uma vida com Deus. Aí você vai abrir a tua mente para as coisas desse mundo. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Paulo nos falou isso. É porque ele sabia que mediante... Isso ali foi uma profecia. Porque os tempos iriam mudar, os tempos estão mudando, os valores estão se invertendo. E a palavra de Deus está sendo esquecida para sustentar o que? Sustentar um vagabundo que só vive falando de heresia e profanando a casa de Deus, falando de coisas que não são certas, levando ruína para a tua vida. Quando na verdade Deus só falou: medita na minha palavra de dia e de noite. Tenha a mim como adoração, não a pastores, não a padres, não a bispos, não a nada, é a Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. E essa palavra, eu estou te repassando isso hoje, não é para você chegar e, eu gravei um vídeo no Facebook, não. É porque essa palavra tocou no meu coração e o Espírito Santo ardeu no meu coração para me falar sobre essa palavra para ti. Olha, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu sou apenas um discípulo de Jesus. Eu só estou apenas seguindo aquilo que um dia ele falou assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para todas as criaturas. Foi isso que Jesus falou, até que ele venha. Então, irmãos, assim, eu quero deixar essa palavra como uma palavra de escape para a tua vida hoje, uma palavra de conforto, algo que vem do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Creia nisso, creia que quando tu estiver na tempestade, teu barco estiver naufragando, clame ao nome de Jesus Cristo. É Ele que vai te salvar, é Ele que vai te tirar do charco de lodo e vai e firmar os teus pés sobre uma rocha. Creia no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, teu trabalho, os teus negócios. E que teu dia possa estar muito melhor depois dessa palavra. Talvez você esteja precisando, talvez não. Foi Deus que me mandou para falar essa palavra para ti hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. Fiquem com